Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver uma AU de simplesmente um apocalipse zumbi no mundo de Miraculous Ladybug. Para aqueles que não sabem, esse vídeo é a parte 2 de um vídeo anterior falando sobre essa AU. Se você ainda não viu, recomendo assistir o primeiro vídeo para depois continuar esse, pois tudo que eu irei dizer será necessário ter conhecimento sobre os acontecimentos do vídeo anterior. Dito isso, vamos começar o vídeo. Agora estamos no volume 5 do Diário da Ayla. É dito um título: O Começo do Fim. Na gravação, a Ayla acaba dizendo quem é ela e também diz algumas atualizações do momento atual, onde basicamente ela juntamente com a Ladybug, no caso a Marinette, estão em um hospital e lá elas encontraram um tipo de evolução dos zumbis, onde basicamente vários zumbis estavam conectados uns aos outros, fazendo uma grande montanha deles. Ela também acaba adicionando o fato de que foi bastante difícil conseguir fugir desses zumbis especificamente. Continuando a situação, é dito que a Alex, que agora está com elas, acabou desativando o seu Miraculous, o que deixou a Marinette mais aliviada. Também é mencionado que a Marinette, juntamente com a Ayla, acreditava que a Alex já tinha ido de F, pois a Alex estava sendo perseguida por vários zumbis nos primeiros dias de infecção. A Marinette, assim que vê ela, já pergunta se ela está bem, mas a Alex aparentemente não demonstra se lembrar do passado, nesses momentos específicos onde ela estava sendo perseguida. Mesmo com a situação um pouco estranha, a Alex vai tentar explicar o seu plano para as meninas, mas nesse momento elas acabam sendo impedidas, pois simplesmente aparece uma horda de zumbis. Os zumbis acabam invadindo o local, a Marinette rapidamente se transforma em Ladybug, e nesse momento Alex até tenta parar ela, dizendo para ela não fazer isso, mas Ladybug está tão nervosa que ela acaba não ouvindo. Agora todas elas começam a fugir dessa horda de zumbis, e também é dito que aparentemente os zumbis estão muito atraídos pelos Miraculous da Ladybug. Alex acaba utilizando seu Miraculous e faz aparecer um portal. Ambas acabam entrando, e é nesse momento que nos é mostrado uma voz falando algo. Elas escaparam de novo. Elas não podem fugir para sempre, elas não escaparam novamente. Da mente coletiva de bilhares, tudo vai acabar. Agora as três, dentro do portal da Bunnyx, acabam simplesmente encontrando outra Bunnyx, só que a versão adulta. A Marinette fica um pouco surpresa no início quando vê a Bunnyx mais velha, mas logo sua atenção é desviada, pois ela tenta olhar ao redor, mas rapidamente a Bunnyx para ela, dizendo que ela não deve olhar, para que ela não veja o que não devia. A Bunnyx começa a explicar o plano. Basicamente, ela diz que o principal que elas devem fazer agora é encontrar o akumatizado que iniciou tudo isso para poder pegar o Akuma, e logo em seguida ela pede para que a Marinette utilize o Miraculous do Cat Noir e entregue o Miraculous da Ladybug para a Ayla. Agora estamos no volume 6, onde o título é Revelações. Nos é mostrado a Ayla utilizando o traje da Ladybug e a Marinette agora utilizando o traje do Cat Noir. As duas vão para um local que a Bunnyx mandou elas irem, onde aparentemente é um tipo de local de trilho de trem. A Ayla pergunta para a Marinette se ela nunca passou por aquele local antes, se ela nunca investigou aquele local em específico. Basicamente, a Marinette diz que não, já que ali sempre tinha muitos zumbis. E então a Bunnyx acaba respondendo isso, dizendo que ela estava sempre com muitos zumbis quando a Ladybug chegava perto, pois os zumbis aparentemente se sentem atraídos pela a própria Ladybug. Mas agora que a Marinette está utilizando o Miraculous do Cat Noir, isso não irá acontecer. E além de mais que a Ayla realmente está utilizando o Miraculous da Ladybug, mas é dito que como ela não é a verdadeira Ladybug, os zumbis não conseguem se sentir atraídos. A Bunnyx também relembra a informação de quem foi o primeiro infectado aparentemente foi o Adrian Agreste, então é bem provável que ele teve um contato a mais com o que iniciou tudo isso, o primeiro akumatizado. A Bunnyx, mais criança, acaba perguntando para a mais velha se eles vão tentar mudar o passado, mas a Bunnyx adulta acaba dizendo que não, e nesse momento a atenção de todas elas acaba sendo desviada por outra coisa. Elas encontram simplesmente o que parece ser uma grande parede, mas não é uma parede comum, é uma parede pulsante, como se fosse algum tipo de órgão, pulmão ou até mesmo coração. A Marinette, totalmente inconsequente, sem pensar no que fazer, automaticamente utiliza o cataclismo e acaba batendo nessa coisa, o que acaba jorrando um tipo de líquido preto. A Ladybug, logo após isso, tenta usar o seu talismã, mas acaba não dando em nada. Dito isso, ela
elas saem daquele local, todas elas, pois os seus Miraculous estão ficando mais fracos. Mas então, quando elas saíram do túnel, simplesmente do lado de fora tinham vários militares, pessoas da marinha, todos ao redor do que seria vários zumbis. E basicamente, ocorre praticamente uma guerra entre os militares e os zumbis. Todas elas acabam se escondendo atrás do que seria uma carcaça de um ônibus escolar, vendo toda a situação do que está acontecendo. Mas a atenção delas rapidamente é modificada novamente, pois elas simplesmente ouvem um barulho muito grande vindo do túnel que elas tinham vindo. Então a Bunnix acaba dizendo que provavelmente esse barulho vem do akumatizado, e talvez até o próprio Rockmoth esteja lá. Continuando a ouvir esse barulho, a Marinette acaba desativando seu Miraculous. Então ela diz que aquele barulho é muito alto, deve ser uma coisa totalmente gigantesca. Nesse momento, a Bunnix diz que finalmente entendeu o que está acontecendo, e nesse momento que ela nos explica algumas coisas. A Bunnix diz que Rockmoth acabou colocando as mãos na joia do pavão, cujo poder é criar monstros, só que ele acabou se auto-akumatizando, fazendo um tipo de monstro zumbi, e a partir dessa obsessão gigante de conseguir as suas joias, o monstro seria igual a ele, que queria poder absoluto, e acabou traindo seu próprio mestre, ou seja, o Rockmoth, fazendo ele também virar um zumbi. Ou seja, o primeiro akumatizado é o próprio Gabriel Agreste, ou o Rockmoth. Ela também acaba dizendo que esse vírus acabou corroendo o Rockmoth, deixando ele em um estado vegetativo. A única coisa que sobrou nele foi essa obsessão maluca dele pelos Miraculous. Também é dito que o akumatizado teria se transformado em um tipo de monstro gigante, e o Rockmoth acabou sendo engolido por essa criatura, se transformando no seu coração. E agora essa criatura é a parte vital para que os zumbis ainda continuem vivos. Então é dito pela Bunnix que a única forma de sair de todo esse apocalipse é destruir tanto o Miraculous do Pavão como o da Borboleta. E é dada a ideia até mesmo deles utilizarem o Cataclismo. Com isso, a Bunnix acaba abrindo um novo portal. Dessa forma, estamos no volume 7. É dito que o título é O Fim. Nos é mostrada uma conversa anterior da Marinette juntamente com a Ayla, antes mesmo de toda a situação com a Bunnix. Basicamente, a Marinette fica se culpando e lamentando por toda a situação de Paris, dizendo que ela poderia ter salvado mais pessoas. Mas a Ayla tenta acalmar sua amiga, dizendo que aquelas pessoas já estão mortas e infectadas, mas mesmo assim elas conseguiram salvar muitas vidas. A Marinette novamente continua se culpando e lamentando, dizendo que mesmo assim, se um dia elas conseguirem parar tudo isso, ainda elas terão que viver juntamente com todo mundo, com todas as marcas do que elas passaram, as dores do que perderam, e também principalmente com o medo de que essa infecção acabe voltando e os zumbis um dia retornem. Voltando para a atualidade, nós vemos agora que as meninas conseguiram chegar no local onde o Rockmoth estaria. A Ayla acaba dizendo que agora que vê ele, ela entende o porquê ele não apareceu pessoalmente para nenhum deles. Com isso, nos é mostrado o Rockmoth. Elas não conseguem entender nada do que o Rockmoth fala. A Ayla dá até a ideia de que talvez as cordas vocais dele tenham sido cortadas. Então elas acabam lembrando do talismã que a Ladybug tinha usado alguns dias atrás e tinha recebido um rádio receptor. Elas acabam utilizando com o Rockmoth. A Bunnix acaba dizendo que Rockmoth não está totalmente morto, já que o akumatizado ainda precisa dessa obsessão dele pelo Miraculous de alguma forma. Logo então a Ladybug acaba recebendo um sinal, e logo em seguida nos é mostrado uma mensagem do governo, onde diz que mais de 100 países acabaram concordando em libertar um míssil para ser jogado no meio de Paris, no local onde mais tem zumbis. Após receber esses sinais, rapidamente a Bunnix diz que elas têm que ir para o plano B o mais rápido possível, pois tudo está dando errado, e rapidamente ela some em um portal, deixando as outras sozinhas. Mas antes mesmo delas conseguirem ao menos digerir a informação, rapidamente começam a aparecer vários infectados no local. Rapidamente elas saem do local, procurando o que seria o coração de tudo isso. Escalamos aquele túnel. Não sabíamos quantos metros de profundidade estávamos. Chegamos a um lugar bem maior do que o anterior. Parecia que as paredes estavam pulsando. Também se assemelhava à estrutura da mansão Agreste. Nossas joias desativavam logo em seguida, mas ali estava o Rockmoth, ou o que sobrou dele. Seu esqueleto estava à mostra. Suspenso, eu sempre quis saber quem ele era, mas agora estava irreconhecível. Eu podia ver o brilho nos olhos da Marinette,
ao ver o Miraculous, ao ver o fim desse apocalipse. Mas não. Nessa situação, rapidamente a Bunnix aparece. Rapidamente ela entrega para a Ayla e a Marinette um macaron e também um gummy bear. Ela diz que isso vai deixar ambas mais fortes e acaba sumindo tão rápido quanto apareceu. E então agora nós vemos um general falando, onde ele diz que os mísseis já estão prontos e logo em seguida o míssil é jogado. Nos é mostrado algumas imagens, primeiro do que seria a destruição desse míssil. Logo em seguida, nós vemos a imagem de um Akuma, só que podemos ver que o Akuma saiu do akumatizado, só que ele acaba fugindo. Logo em seguida, nos é mostrado o ioiô da Ladybug, que agora está quebrado. A Ayla então acaba ajudando a Marinette a se levantar e acordando a sua amiga, dizendo que infelizmente o Akuma acabou fugindo. Com isso, a Marinette então percebe que se isso aconteceu, significa que o akumatizado acabou morrendo. Quando elas finalmente saíram desse buraco que elas estavam, elas acabaram vendo vários zumbis que agora estão petrificados. O míssil acabou caindo certeiramente no local onde o akumatizado estaria, com o akumatizado sendo morto, mas seu Akuma fugindo, e por o seu Akuma fugir, a Ladybug não consegue resolver tudo e deixar tudo como antes. Agora, os zumbis continuam existindo pelo mundo. É dito que o míssil fez uma cratera gigante aonde elas duas estavam, mas elas conseguiram sobreviver pois utilizaram seus trajes espaciais, que acabaram ficando totalmente destruídos no final. Depois de tudo isso, a Ayla juntamente com a Marinette ficaram andando pelaquele local, vendo a cidade de Paris totalmente destruída. Também é dito que infelizmente o Miraculous tanto da Ladybug como também do Cat Noir foram muito danificados. Elas também acabam dizendo que acredita que o Miraculous do Pavão ainda esteja por aí em algum local que não tenha sido destruído. Ambas acabaram sendo encontradas por alguns militares. Agora elas estão sendo levadas para um tipo de refúgio, onde seria o próprio Pentágono. Sabe quando a alegria de alguém some? Quando aquele brilho de esperança no olhar de alguém se apaga? Essa era Marinette, nesse ponto. E eu entendo. Marinette jurou proteger a todos de Paris a qualquer custo. E agora, sem família, sem amigos, sem poderes, nesse ponto realmente não tínhamos nada além de uma outra. E por último, a Ayla acaba dizendo que é melhor esconder todas as fitas que ela gravou sobre o akumatizado e o Rockmoth, para que eles não descubram toda essa tragédia. E assim, ela juntamente com a Marinette acabam fazendo um tipo de buraco e escondendo as fitas. E assim termina essa AU. Bem, eu tenho algumas pequenas coisas para dizer. Vamos começar pelas teorias do que eu acredito que pode acontecer no futuro. Uma coisa que ficou um pouco entreaberta é o que aconteceu com os outros Miraculous. Pois sim, o Miraculous da Ladybug, tanto como o do Cat Noir, estão quebrados. Mas e os outros Miraculous? Outra coisa que deixou entreaberto foi a situação tanto do Miraculous do Pavão como também da Borboleta. Então talvez, não tenho certeza, quem sabe pode ter uma continuação. Dito isso, uma coisa que eu achei até que engraçadinha foi do fato que o coitado do Cat Noir acabou sendo figurante do início da história até o fim, já que o coitado morreu logo no início. Eu tenho que admitir que eu achei a história até que bastante interessante, principalmente pelo conceito de ser um apocalipse zumbi e não qualquer infecção. Mas mesmo assim, eu tenho alguns pontos que eu vejo que não fazem muito sentido, pelo menos na minha cabeça. Mas é mais questão de coerência ou até mesmo de coisas que poderiam ser melhoradas. Como exemplo, a Bunnix só de repente descobrindo toda a situação do Rockmoth. Eu achei até que um pouco rápido demais. Mas mesmo assim não é alguma coisa realmente importante para a maioria das pessoas. Mas é apenas alguns pontos que eu queria comentar. Outra coisa, eu queria pedir para vocês irem no canal do criador, verem os vídeos dele de toda essa obra, desde o primeiro episódio até o episódio último, deixarem um like e comentarem, para quem sabe ele continue essa obra ou até mesmo comece uma nova. Bem, a única coisa que eu realmente não gostei dessa AU, possamos se dizer que eu não gostei, é o fato de utilizar IA para fazer as imagens. Mas tirando isso, foi uma história que eu gostei de narrar para vocês. Dito isso, agora eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixarem um like e também, se puderem, ir no meu Instagram chamado Kizona. E bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.